Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos! A Operação Rastreio investiga uma rede nacional de receptação e revenda de celulares. A ação acontece em 11 estados e mira o curso de desbloqueio de aparelhos roubados. A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre 132 mandados e investiga uma rede nacional de receptação e revenda de aparelhos celulares roubados ou furtados. As diligências ocorrem nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Pará e Rondônia. A nova fase da Operação Rastreio foca desta vez nos cursos de desbloqueio de celulares online. A investigação começou em maio, com a prisão de Alan Gonçalves, apontado como referência em desbloqueio de celulares, que realizava os procedimentos de forma remota. Os agentes então identificaram uma rede de clientes espalhada por todo o país, já que Alan também dava as aulas de como destravar diferentes aparelhos. O preso também dizia saber remover e-mails do Cadastro Nacional de Celulares com Restrição, a lista restrita da Anatel e das operadoras de telefonia. Identificação internacional de equipamento móvel, um número único que identifica cada aparelho celular no mundo, um código que fica gravado na placa do aparelho e pode ser encontrado na caixa original. Em casos de roubo ou perda, o bloqueio do e-mail impede que o telefone seja usado em outras redes, dificultando a revenda e ajudando na recuperação do bem. De acordo com a polícia, vários endereços alvo das buscas funcionam como lojas, boxes e quiosques de revenda de celulares. Desde o início da Operação Rastreio, mais de 10 mil celulares foram recuperados, sendo 2.800 devolvidos aos donos. Mais de 700 pessoas já foram presas por envolvimento nos crimes. No Mato Grosso do Sul, uma operação contra o tráfico de animais terminou com 4 pessoas presas. Além disso, algumas espécies, como cobras e lagartos, foram encontradas presas em garrafas. Durante a operação da Polícia Militar Ambiental, foi desarticulada uma quadrilha especializada no tráfico de animais silvestres na cidade de Bodoquena, aqui em Mato Grosso do Sul. A ação terminou com 4 pessoas presas, além da apreensão de animais da fauna nativa, veículos e diversos materiais usados para captura clandestina. A denúncia apontava a captura ilegal na área de um balneário na zona rural. Os agentes abordaram o condutor de um veículo com 4 ocupantes que apresentaram nervosismo. Foi realizada uma busca no carro, onde foram encontrados 3 rádios comunicadores, lanternas, um estilingue e cordas. Os indivíduos foram conduzidos até o balneário, onde o crime foi confirmado. No local, havia animais vivos armazenados de forma irregular, uma cobra e um lagarto verde dentro de garrafas plásticas, além de 2 aranhas caranguejeiras mantidas em uma caixa de isopor e um recipiente plástico. Na carroceria de uma caminhonete pronta para o transporte, os agentes encontraram um animal em pior situação, um filhote de macaco prego debilitado e com sinais de desnutrição. Também foram apreendidas 7 caixas plásticas usadas para transportar animais de pequeno porte e uma gaiola artesanal com isca de frutas nativas, montada especificamente para a captura de macacos. Segundo informações da Polícia Militar Ambiental, o grupo tinha funções bem definidas: capturadores, financiador com apoio logístico e responsáveis pelo transporte até o comprador final, que estaria no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. Pelos crimes de captura, caça de animal silvestre, além de maus tratos, foi aplicada a multa de R$ 65 mil. Os animais resgatados tiveram destinos distintos. As aranhas, a cobra e o lagarto, por estarem saudáveis, foram devolvidos ao habitat natural. Já o filhote de macaco prego, devido à desnutrição e à pouca idade, foi encaminhado ao pelotão da Polícia Ambiental para atendimento veterinário e será levado posteriormente ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres na capital do estado.
A empresa WePink da influenciadora Virgínia Fonseca deverá pagar 5 milhões de reais de indenização por dano moral coletivo. A empresa da influenciadora Virgínia Fonseca, a WePink, deve pagar 5 milhões de reais de indenização por dano moral coletivo. Segundo o Ministério Público, a dívida a ser paga foi dividida em 20 parcelas. Ao total, foram registradas 120 mil reclamações contra a empresa nos últimos 2 anos. O motivo são as práticas de má conduta comercial. A marca foi fundada em 2021 pela influenciadora e atua no setor de cosméticos. De acordo com as investigações, a WePink apresentou práticas comerciais abusivas. Isso inclui atrasos nas entregas dos produtos, ausência de reembolsos aos clientes e o descumprimento de ofertas, em violação ao Código de Defesa do Consumidor. O acordo assinado pela empresa prevê o pagamento das 20 parcelas de R$ 250 mil ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor, o FEDC. Além do pagamento, a marca deve seguir determinações pedidas no acordo, como, por exemplo, realizar lives de campanhas e vendas quando houver a comprovação do estoque físico, solucionar as reclamações sobre os cancelamentos e reembolsos em até 7 dias e publicar de forma permanente e acessível em suas redes sociais e site oficial orientações completas sobre os direitos do consumidor. E olha só essa história, uma mulher teve o cabelo sugado pela turbina de uma moto aquática em Santa Catarina. O caso aconteceu durante uma festa de lanchas. Gente, olha só que perigo! Muita gente agora na época de final de ano quer andar de moto aquática, né? Época do verão, nas praias, o famoso jet ski, enfim. E não toma precaução com os cabelos. E foi o que aconteceu com uma jovem de 36 anos na cidade de Porto Belo, aqui no litoral de Santa Catarina. Ela, ao usar o equipamento, teve ele sugado pela turbina da moto aquática. Na hora foi aquele desespero, o pessoal ajudou, conseguiram cortar o motor do jet ski ali, da moto aquática, e acabaram foi cortando os cabelos da jovem para que ela pudesse sair ali daquela situação. Ela foi levada imediatamente pelo SAMU para o hospital mais próximo, teve danos ao couro cabeludo e vai ter que passar aí por um processo, um tratamento para restabelecer a plena saúde. Mas lembrando que esse tipo de situação não é incomum, não. Então as pessoas têm que ficar atentas. O Corpo de Bombeiros Militar e também a polícia que faz esse monitoramento nas praias, né, sempre informa essa questão de prender os cabelos, fazer a segurança, colocar colete salva-vidas quando for praticar esse tipo de esporte aquático ou então de diversão nas praias, lagoas, em toda a parte do litoral, seja aqui em Santa Catarina ou em qualquer outro estado. Então, gente, essa jovem aí, ela não se afogou, o pessoal agiu muito rápido e a prefeitura acabou sendo procurada e disse que não foi acionada pela ocorrência, mas também está fazendo campanhas de orientação para que as pessoas tomem cuidado e estabeleçam aí os seus padrões, estabeleçam os seus critérios e façam uso deles de segurança em todo o litoral, em todas as atividades aí nesse verão. Lembrando, a Operação Verão aqui em Santa Catarina, do Corpo de Bombeiros Militar, vai começar no primeiro final de semana de dezembro e vai até março e visa aí monitorar toda a faixa litorânea aqui do estado. Na região sul, o 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que engloba 19 cidades, já começou a fazer práticas em alguns pontos para ir educando os turistas, para ir educando as pessoas. Água no umbigo, sinal de perigo, a questão da pulseirinha para as crianças que é distribuído em todas as praias de Santa Catarina e os postos guarda-vidas passando por manutenção para receber essa frota de turistas nacionais e internacionais que cada vez mais chegam aqui no estado. Lembrando, né, gente, todo cuidado é pouco, a segurança sempre em primeiro lugar, depois a diversão.
E a partir do ano que vem, as motos elétricas terão que obedecer novas regras. Só vai poder dirigir quem tiver habilitação. E os proprietários dos veículos também vão ter que pagar IPVA. Vamos ver quais são as novas regras. O trânsito nas cidades brasileiras tem ganhado novos protagonistas, os ciclomotores. Popularmente conhecidos como cinquentinhas, eles ajudam a desafogar ruas, reduzem a poluição e tornam as rotinas de deslocamento mais rápidas. Ao contrário da regulação desses veículos, o mercado deles cresceu rápido. Nos 8 primeiros meses de 2025, as vendas de ciclomotores elétricos subiram 32% no país. Movidos por bateria ou a combustão, esses veículos de 2 ou 3 rodas têm até 4.000 watts de potência e não passam de 50 km por hora. Mas quando ignoram as regras, podem se tornar uma ameaça. Casos recentes mostram o perigo. Na véspera do Ano Novo de 2025, em Itapema, Santa Catarina, um jovem de 18 anos atropelou e matou um pedestre. Mais recentemente, em abril deste ano, um acidente tirou a vida de um ciclista de 19 anos em Porto Alegre. Segundo a polícia, ele havia adaptado uma bicicleta com motor a combustão em casa. Agora veja este flagrante. O condutor de um ciclomotor invade a via em alta velocidade e acaba atingido por uma motocicleta. Para mudar essa realidade, novas regras entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Capacete, habilitação e placa passam a ser obrigatórios para todos os ciclomotores. Com isso, a fiscalização poderá aplicar multas e até apreender os veículos de quem desrespeitar as leis. Os condutores de ciclomotores precisarão ter 18 anos e habilitação categoria A, destinada a motos, ou a CC, específica para esses veículos. Assim como motos e motonetas, os ciclomotores deverão ser registrados, emplacados e licenciados todo ano. Conduzir sem habilitação será infração gravíssima, com multa de R$ 880. Além disso, não poderão mais circular por ciclovias e ciclofaixas, reservadas às bicicletas. A circulação nas rodovias, vias rápidas e sobre calçadas também será proibida caso não haja acostamento ou faixas próprias. Já as regras para os chamados autopropelidos, que incluem bicicletas elétricas, patinetes e monociclos, que atingem até 32 km por hora, não mudam. E para quem não planeja gastar com a nova legislação, esse modelo de veículo é uma alternativa. Felipe é dono de uma loja especializada nesses produtos e explica as vantagens. Pela facilidade de não ter carteira, o pessoal que nunca conseguiu tirar uma carteira vai ali e consegue se locomover. Pelo preço, né, que não ter combustível está caro, tu consegue pagar R$10.000 e andar tranquilamente. Márcio, outro empresário do setor, está confiante com as novas regras. Eu acredito que tende a melhorar porque vão deixar mais claros, né, as questões, né, quem tem dúvida está sendo esclarecidos, né, então acredito que tende a melhorar. Para o secretário nacional do Trânsito, Adroaldo Catão, a resolução deixa claro o que é permitido. Bicicletas elétricas, definitivamente, e agora essa resolução deixa isso muito claro, elas não são ciclomotores e não precisam nem de habilitação, nem de registro junto ao órgão de trânsito. Então isso dá muito mais tranquilidade e segurança jurídica para o usuário das bicicletas, patinetes, skates elétricos, todos esses equipamentos que estão previstos agora na resolução, que são equipamentos novos, entraram no mercado há pouco tempo, eles não precisam de registro e habilitação. E os ciclomotores, que já são aqueles que passam de 32 km por hora e vão até 50, esses sim é que vão precisar de emplacamento. E olha só, um homem percorreu 11 estados, um total de 12.000 quilômetros de bicicleta. E tudo isso com uma cachorra, após superar um câncer em estágio terminal. Desistir, persistir e agradecer. É isso que um catarinense está fazendo após vencer o diagnóstico de câncer. Isso mesmo, o Jefferson Delgado, que tem apenas 40 anos, foi diagnosticado há cerca de 2 com o linfoma non-Hodgkin. E ele acabou superando a doença depois do tratamento. E para agradecer essa cura, ele resolveu motivar outras pessoas a praticarem atividade física através do ciclismo. Só que não foi só uma voltinha no quarteirão, não. Ele resolveu percorrer o Brasil e bem acompanhado,
com a sua cachorrinha de 10 anos de adoção na garupa. Ele agora saiu de Blumenau no dia 23 de julho desse ano e já está na Bahia, fazendo essa passagem por cidades e levando essa bandeira do diagnóstico precoce contra a doença. O câncer, a gente sabe, se diagnosticado precocemente, tem aí em alguns dos seus casos até 90% de chance de cura. Então, portanto, é muito importante prestar atenção nos primeiros sinais da doença e, é claro, também em algumas mudanças do seu dia a dia, no corpo, falta de apetite, desequilíbrio, alguma alteração, emagrecimento muito rápido. Então, tudo isso chama a atenção para o diagnóstico precoce. Ele está percorrendo essa jornada aí, já tem mais de 12 mil quilômetros e 11 estados visitados. E está com milhares de seguidores na internet. Hoje são 48 mil pessoas que acompanham a trajetória através do @ociclistaviajante. E aí ele conta toda a sua aventura, aí o Jefferson, que está percorrendo e conhecendo o Brasil através do ciclismo e pregando, claro, a saúde para todos nós. A legislação trabalhista garante o pagamento do 13º salário em 2 parcelas, a primeira até 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Algumas empresas podem antecipar parte deste valor nas férias, desde que haja um acordo prévio. O fim do ano está chegando e com ele o tal esperado 13º salário. Muita gente já sabe exatamente para onde esse dinheiro vai. Pagar dívidas. Uma nova pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros pretende usar esse benefício para aliviar o orçamento. Segundo a pesquisa do DataTudo, 53% dos brasileiros vão usar o 13º salário para quitar dívidas em 2025. 20% vão gastar em despesas do dia a dia. 13% vão investir o dinheiro em alguma aplicação financeira. 7% em viagens ou lazer. E os outros 7% em compras para o fim do ano. O número mostra como o endividamento ainda preocupa as famílias e como o salário extra se tornou um alívio imediato para quem está no vermelho. As contas do início do ano estão no topo desta lista, como IPTU e IPVA. O cartão de crédito e os empréstimos também costumam ser o destino do 13º. E para muita gente, o dinheiro extra é a oportunidade de ganhar um fôlego financeiro e recomeçar o ano com as contas em dias. A legislação trabalhista garante o pagamento do 13º em 2 parcelas, a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Algumas empresas podem antecipar parte deste valor nas férias, desde que haja um acordo prévio. E você vai ver a seguir. O OMS define novas diretrizes para a aferição da pressão arterial e a medição da febre. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Cerca de 30% dos estabelecimentos de saúde está localizado em áreas próximas de risco, sujeitas a inundações, erosões e até deslizamentos. Depois de receber o levantamento, o Ministério da Saúde assinou um documento para tomar medidas de prevenção a novos desastres. A pesquisa do IEPS apontou que quase 30% dos estabelecimentos de saúde brasileiros estão situados em até 500 metros de áreas de risco de desastres climáticos. A proporção é ainda maior para unidades de saúde vinculadas ao SUS, aumentando mais de 5%, considerando o pronto atendimento de urgência, hospitais e as unidades básicas de saúde.
No levantamento, foram localizados 78.404 unidades em 1.800 municípios mapeados pelo Serviço Geológico do Brasil, com o objetivo de identificar e caracterizar áreas urbanizadas suscetíveis a perdas ou danos decorrentes de eventos de origem geológica. Desse total, pouco mais de 22 mil unidades estão próximas a risco com menos de 1 quilômetro de distância. E a situação fica ainda mais preocupante quando a pesquisa se aprofunda e revela que 2.000 estão dentro dessas áreas, comprometendo a capacidade de resposta imediata dos serviços de saúde em momentos de emergência climática. Os desastres de risco considerado podem ser deslizamentos de solo, inundações, alagamentos e enxurradas e erosão fluvial, marinha e de encosta. A pesquisa apontou que os impactos afetam, na maioria das vezes, crianças e adolescentes em área de riscos. O padrão preocupa, já que situações de crise podem gerar impactos duradouros no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dessa população. Para tentar minimizar os impactos dos desastres, o Ministério da Saúde, junto com a pasta da Indústria, assinaram um protocolo de respostas a emergências climáticas por inundação. A assinatura do texto tem como base a destruição de serviços de saúde e o impacto nos profissionais durante as enchentes do Rio Grande do Sul. No evento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou que a crise climática é, acima de tudo, uma crise de saúde pública, citando todo o acontecimento no estado gaúcho, o tornado que atingiu recentemente o Sudeste e principalmente o Paraná. Padilha disse que logo depois do lançamento recebeu o aporte de 300 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão e 600 milhões de reais para o financiamento do programa. Esse plano ele passa a ser um esforço de ampliação de adesão voluntária dos países, com investimentos que são investimentos nacionais, mas também captação de investimentos internacionais. Eu aqui quero saudar o anúncio feito instituições filantrópicas privadas que financiam a saúde global. Aqui o Alan da Wellcome Trust, que anunciou hoje, a partir do lançamento do plano, um anúncio de 300 milhões de dólares de investimento dessas instituições para financiar a implementação do Plano Belém de ação na área da saúde, financiar iniciativas dos países para a implementação desse plano nas suas realidades locais. E quero saudar também a mesa que foi feita com participação de bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, o BID, a World Bank, a Asia Infrastructure Bank, o Fundo Verde de Mudança Climática, que também anunciaram nas suas linhas de financiamento à disposição de financiar a implementação do Plano Belém de ação para enfrentamento das mudanças climáticas e adaptação dos sistemas de saúde. A OMS definiu esse ano novas diretrizes para a aferição da pressão arterial e a medição da febre. Uma das queixas mais frequentes em atendimentos pediátricos é a febre, tanto em pronto-socorros e unidades de saúde, quanto nos consultórios médicos. E aí, já aferiu sua pressão hoje? Geralmente, qual o resultado? A do seu Domingos costuma ser alta e por isso ele busca auxílio nos medicamentos. Minha pressão sempre é 12 por 8, 12 por 13, 12 por 14, é sempre assim. Sempre uso o medicamento. Sabe a novidade? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a pressão 12 por 8, anteriormente considerada ideal, agora passa a indicar pré-hipertensão. O cardiologista Dr. Guilherme Esteves conta que as mudanças servem de alerta à população, como prevenção. O valor normal agora é menos de 12 por 8, ou seja, 11 por 7, 10 por 7, são considerados agora os valores ideais. É sempre importante a gente lembrar que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Então, problemas como infarto, como o AVC, matam mais do que o câncer. E a gente sabe, de acordo com estudos e evidências científicas, que a cada ponto que a pressão sobe, a cada nível que ela sobe, aumenta muito diretamente o risco de AVC e de infarto. Então, essa mudança, essa alteração, ela vem mais para alertar, para chamar a atenção,
para a gente reforçar a prevenção, né? Porque realmente muitos pacientes negligenciam, né, a pressão. O paciente às vezes não sente nenhum sintoma, o paciente acha que os valores, né, antigos são normais, não, e acaba deixando aquilo passar, não procura atendimento, né? Isso aí pode contribuir para prejuízos grandes à saúde. Preocupação e sal são alguns dos fatores que alteram a pressão da dona Eliene. Agora, ultimamente, é 12 por 8, né? 13. Antes ela estava alta, né? Devido às preocupações. Mas agora, de um tempo, ela vem mais controlada. As mudanças não impactam o valor para identificar a hipertensão. Que é o valor a partir de 14 por 9, né? Em 2 medidas isoladas pelo menos. Então, essas mudanças, elas visam, né, a gente identificar indivíduos que a gente deve prevenir de tentar, né, progredir essa doença para a hipertensão mesmo. Guilherme Esteves conta sobre o tratamento. Então, a intenção dessas alterações realmente não é medicar mais, né, de início, né? O 12 por 8 ainda não tem indicação de medicação, tá? Porque ainda não chega a ser o diagnóstico da hipertensão. Então, o 12 por 8 reforça as medidas que a gente chama de medidas não medicamentosas, né? O tratamento não medicamentoso, que aí vão entrar várias orientações aí, né? Que é o exercício físico, né? Abandonar o sedentarismo, evitar tabagismo, reduzir o consumo de sal, reduzir bebidas alcoólicas, né? Fazer exames periódicos, né? e avaliações para a gente tentar evitar que chegue ao ponto de tomar medicação. Para a Lívia Lins, a mudança nos critérios é novidade. Por enquanto, ela não vai precisar se preocupar. Se você não cuida da saúde, ela tende só a piorar, né? Mas, graças a Deus, a minha ainda tá baixa. Outra grande preocupação, sobretudo para os pais, é a febre em crianças. A minha preocupação é se dá 40, né? Se dá 40, a temperatura, aí tem que correr uma equipe médica ou um laboratório mais próximo para poder analisar, né? Se eu ver ela já enjoadinha, eu já procuro ver se ela já está com febre, já corro para levar ela num postinho. Qualquer febre a gente já fica preocupado. E mesmo quando ela começa essa virose de gripe, eu já fico preocupada com ela. Os critérios de aferição na axila também foram alterados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Hoje em dia, os parâmetros de febre foram estabelecidos na temperatura axilar com termômetro digital em 37,5 graus. Antigamente a gente usava 37,8 até 38 mais ou menos. Mas hoje em dia você tem a liberdade de tratar antes disso. Mesmo com a mudança, nada de febrefobia. Tem que ter o equilíbrio. Por que se tem o medo? Pela crise convulsiva. E estatisticamente 30% das crianças entre 6 meses de idade e 6 anos de idade vão ter uma crise convulsiva febril. Esse tipo de febre não deixa nenhum tipo de sequela. É uma febre que acontece uma vez na vida e provavelmente nunca mais. Mas a febrefobia é isso. E isso se instala tanto entre os colegas da área de saúde como também nos pais. Há um medo muito grande da febre. A gente tenta manter o equilíbrio, esse é o ponto. Na hora de saber a temperatura da criança, siga as recomendações. O termômetro digital de testa é um termômetro que serve exclusivamente para testa, tá? Se você usar ele para medir a temperatura axilar, você vai ter uma temperatura maior. A sensibilidade dele vai na profundidade, ele não fica na superfície da pele. Diferente dos termômetros digitais axilares, que sim ficam. Qual que é o ponto? O parâmetro da Sociedade Brasileira de Pediatria é a temperatura axilar, então tem que ser medida lá. Mas para medir a temperatura na axila, você precisa que a criança fique quietinha 2, 3 minutos. E esse mês acontece a campanha Novembro Azul para a prevenção do câncer de próstata. Quase 40% dos homens não fazem os exames preventivos. O Novembro Azul este ano enfatiza a saúde mental dos homens, que muitas vezes é negligenciada devido a tabus culturais, estereótipos de masculinidade. É crucial que os homens busquem ajuda psicológica e cuidem de suas emoções, especialmente durante a prevenção e o tratamento do câncer de próstata, pois a saúde emocional está diretamente ligada à qualidade de vida física. As ações para promover a saúde mental incluem buscar apoio profissional, conversar abertamente sobre sentimentos, manter hábitos saudáveis e incentivar outros homens a fazerem o mesmo. Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a SBOC, apontou que quase 40% dos homens não fazem exames preventivos, incluindo para câncer de próstata. E as razões incluem preconceito,
desinformação e negligência com a saúde, embora exames como toque retal sejam rápidos, com duração inferior a 10 segundos e permitam a detecção precoce da doença, o que aumenta a chance de cura em até 95%. Pensando em quebrar esse tabu, a SBOC deu algumas orientações ao público masculino. A primeira orientação é que os homens não hesitem em procurar um psicólogo ou terapeuta em momentos de sofrimento, pois uma saúde mental enferma pode gerar muitas outras crises. Manter hábitos saudáveis também entrou na lista, como uma boa alimentação, exercícios físicos, sono de qualidade e evitar o consumo excessivo de álcool. Criar conexões e manter uma vida social ativa com amigos e familiares também é um fator importantíssimo para uma saúde mental melhorada. Outras recomendações que a instituição abordou é a respeito diretamente do exame de próstata. O exame deve ser feito a partir dos 45 anos para quem tem histórico familiar, já para a população em geral, a partir dos 50 anos. Caso o homem tenha dificuldade para urinar, jato de urina fraco, necessidade de urinar com mais frequência e presença de sangue na urina, deve procurar o médico imediatamente, pois esses são indícios de que algo não está bem. E olha só, uma hora ou outra, todos os homens irão enfrentar a andropausa. Para quem não sabe, isso ocorre quando os nossos níveis de testosterona começam a cair. Mas a boa notícia é que poucas mudanças nos nossos hábitos podem nos ajudar e muito a enfrentar este período. Você já ouviu falar em andropausa? Andropausa? Cara, eu sou árabe, eu não entendo essas coisas. É uma palavra nova, mas o que é, eu não sei. Não dá não. O que você acha que é? Acho que deve ser algum sistema novo que vai avançar, né? O mundo, será? Não sei se é de comer, não sei o que é. Não. Já? Sim. Eu já vi falar, mas não entendo isso não. De forma bem rápida, andropausa refere-se ao período em que começa a diminuição do nível de testosterona na vida dos homens, algo que preocupa alguns e nem tanto outros. É um tabu um pouco ainda entre os homens isso aí. Alguns, né, vão até com frequência certa, né, ao médico procurar saber que são mais velhos, né, mas a gente que é novo não está muito preocupado com isso ainda não. Para conhecer os efeitos, né, da parte fisiológica, né, é uma coisa fisiológica do homem. Tem uns que se cuidam, né, tem outros que se deixa passar, né? Com certeza, eu acho que todo homem fica preocupado, né? Vai chegando a certa idade, né? Aí fica a preocupação, fica os comentários. Então, acho que todo homem fica preocupado, com certeza. Tem que se cuidar, né? A testosterona é um hormônio importante para qualquer homem. É hormônio de masculinidade, né? O médico especialista comenta que uma hora ou outra todos chegarão no momento em que os níveis hormonais começarão a cair. Situação que não afeta apenas o homem, mas também aqueles que convivem com ele. Começa a sentir um desânimo, cansaço, indisposição, fraqueza mesmo, dificuldade em iniciar ou de manter uma atividade física. Começa a interferir no trabalho também, porque esse desânimo você acaba trazendo para a vida ali profissional, para o trabalho, né? E tem também os sintomas de redução de libido, desejo, vontade de ter relação e a redução da ereção, né? Disfunção erétil também pode causar. De acordo com o médico, a mudança de hábitos é essencial para amenizar e até mesmo retardar o início dos sintomas. O início da carreira eu só via em homens acima dos 60 anos. Era muito raro, era muito difícil mesmo você ver em pessoas abaixo dessa idade. E hoje em dia a gente já vê em pessoas mais jovens. Já peguei pacientes até mesmo abaixo dos 30 anos com redução do nível de testosterona. E isso acontece por conta dos hábitos de vida que estão ruins, alimentação ruim, excesso de carboidrato, excesso de peso, sobrepeso, obesidade e o sedentarismo que está muito presente hoje em dia. Todos de qualquer idade devem cuidar desses dois aspectos, principalmente a realização de atividade física. Você pode e deve começar em qualquer idade. Mesmo quem está 40, 50, 60 anos, não importa. Sempre que começa a fazer atividade física, melhora a massa muscular. Aumenta essa massa muscular e isso tem uma relação direta com o nível hormonal. No homem, especialmente, uma relação com o nível de testosterona. E alimentação, pessoal. Comer com responsabilidade. Pensar, avaliar o que você está ingerindo ali. Evitar o excesso de carboidrato, de fast food, alimento industrializado, né? E preferir a alimentação que você prepara, que você faz em casa, aumentando a ingestão de proteína e reduzindo um pouquinho mais o carboidrato. Quanto mais se cuidar, acho que vive mais, né? Um pai resolveu contar em um livro como é o dia a dia com o filho caçula, que tem autismo. Ele reuniu em palavras toda a experiência,
para ajudar famílias que estão recebendo agora o diagnóstico. Mesmo após anos, Luiz lembra como se fosse ontem, o dia em que recebeu a notícia que mudou a sua vida. Foi assim, aquele vazio, né, que você sente, o chão parece que some dos seus pés. Se você ouvir uma coisa, uma palavra que pra gente era um mito, era um tabu, e a gente só ouvia falar assim de tão distante, tão longe, de repente estava perto da gente. Minha esposa entrou em depressão, chorava a noite toda, pensando, né, como seria o futuro dele. Mas isso aí acho que é um dos maiores medos, né, de um pai, de uma mãe, de um autista, né? O que será dele, né? O que será dele quando eu não estiver aqui? Foram anos e anos vivendo e aprendendo a lidar e ajudar o filho com as dificuldades inerentes à neurodivergência. Experiência de uma vida que foi transformada em palavras, frases e parágrafos, até se tornar um livro, que quase como uma forma de brincadeira recebe o nome Manual de Sobrevivência do Pai de Autista. De alguma maneira eu queria contribuir com os pais de autista. Eu não sou especialista da área, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou médico, nem pedagogo. Minha formação é de audiovisual mesmo, né? Faz 39 anos no audiovisual. Mas eu queria colaborar. Eu vi a possibilidade de repente escrever, de fazer um e-book, não como um livro técnico, né? Até porque eu não sou, mas dando um pouco de dicas para os pais que estão agora recebendo o diagnóstico, né? Então quem lê esse livro, o pai que lê esse livro, vai se identificar com as fases pelas quais ele está passando. Seu Luiz garante que a jornada é recheada de desafios e dificuldades. No entanto, possui mais ainda momentos de alegria. Ao olhar para trás, o pai percebe que o Pipo, com todas as suas particularidades, fez ele mudar a forma de enxergar o mundo. Eu não seria assim a pessoa que eu sou hoje, talvez não tivesse a sensibilidade que hoje eu imagino que eu tenho, sabe, a empatia, né? Que eu tenho, com certeza. Ser pai de uma criança, de um jovem autista, me fez uma pessoa muito mais sensível, muito melhor do que eu seria. Que bela história, não é mesmo? E agora vamos mudar de assunto para falar de esportes no nosso jornal. E quem traz as informações é o Henrique Bonaita. Boa tarde, Henrique, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos de casa. Vamos para mais um bloco de esportes. E a gente começa com uma história lamentável que se repete no esporte. Torcedores do Avaí cometeram atos racistas nas arquibancadas do estádio da Ressacada. Conta pra gente. Pois é, Fernando. Dessa vez a história aconteceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Torcedores do Avaí xingaram os torcedores do Remo com insultos racistas e xenofóbicos. E tudo foi gravado pela câmera de segurança do estádio. Vamos ver. O Avaí venceu o Remo por 3-1 pelo Brasileirão da Série B. Porém, 2 torcedores mancharam o clima de festa ao proferir falas racistas e xenofóbicas. As imagens de câmeras de segurança do estádio da Ressacada registraram todo o ocorrido. O vídeo repercutiu nas redes sociais, causando muita revolta. Gastou o salário pra vir, agora vai embora a pé. Só o prefeito não quer, por favor. Aqui em Floripa. Vai embora de jegue. Olha a tua cor. Pobre aqui não fica. Querem comer? Quer comer? Tá com fome? Ali tem a comidinha de graça. O homem de camiseta amarela ao lado tentou alertá-los sobre as agressões, mas nada adiantou. O Avaí repudiou os atos e lamentou o ocorrido e afirmou que vai ajudar as autoridades repassando as informações necessárias.
O clube também disse que o racismo é um crime grave, que não pode ser tolerado dentro ou fora dos estádios. Sobre a torcedora, o Avaí informou que após a identificação, ela terá os acessos aos jogos e atividades do clube suspensos por tempo indeterminado. O Remo também se pronunciou e repudiou os atos e classificou como repugnante e uma clara manifestação de racismo e intolerância, exigindo punição aos responsáveis. A Federação Paraense de Futebol também lamentou o ocorrido e informou que acionou a Confederação Brasileira de Futebol e a Federação Catarinense de Futebol. Querem comer? Quer comer? Só que come! Ali tem a comidinha de graça! Mais um caso lamentável de racismo que nós também repudiamos e esperamos que os responsáveis sejam identificados e recebam aí as medidas cabíveis. E continuando o nosso bloco de esportes, Henrique, o PSG está exigindo do atacante francês, o Kylian Mbappé, que hoje joga no Real Madrid, um valor bem alto, não é mesmo? Exatamente, Fernando. O clube está cobrando uma grana alta do jogador, cerca de 278 milhões de dólares. Esse dinheiro é cobrado como uma indenização por uma transferência frustrada para o clube saudita, o Al Hilal, em 2023. Inclusive, esse é o argumento que os advogados do clube usaram perante o Tribunal Trabalhista francês. Porém, o pedido de indenização do jogador tem um valor ainda mais alto. Muito mais alto. O atacante francês está pedindo mais de 300 milhões de dólares. Vamos ver. O processo do PSG, que está em conflito com o jogador desde 2023, é uma resposta ao pedido de Mbappé, equivalente a 1 bilhão e 625 milhões de reais. Ele alega assédio moral no ambiente de trabalho durante seus últimos meses no clube parisiense e questiona o tipo de contrato que o vinculava ao clube. O PSG afastou o jogador do elenco principal no início da temporada 2023-24, pois ele desejava cumprir seu contrato até meados de 2024 sem renová-lo. Acabou sendo reintegrado após a primeira rodada da temporada. O clube francês afirma que, na época, havia um acordo entre as partes, estipulando que o jogador abriria mão de uma parte dos valores devidos ao final de seu contrato para preservar a saúde financeira do PSG. O capitão da seleção francesa finalmente se transferiu para o Real Madrid em meados de 2024, quando seu contrato expirou, sem que nenhuma taxa de transferência fosse paga ao clube parisiense. A decisão do Tribunal Trabalhista deve sair dentro de algumas semanas. Bom, Fernando, eu fico por aqui. Semana que vem tem mais notícia do esporte. Até mais. Tá certo, Henriquinho. Muito obrigado pela sua participação e até mais. Bom, e essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Ótimo domingo a todos e até mais.